Basicamente, um grande conflito ele marcou, né, a humanidade no século XX, que foi a Guerra Fria. A Guerra Fria, que era aquele conflito ideológico entre a União Soviética e os Estados Unidos, marcou um conflito que durou mais de 50 anos. Mas acima das questões ideológicas, nós vamos ter a questão econômica. E eu vim aqui falar um pouco sobre os dois modelos econômicos das respectivas nações, Estados Unidos e União Soviética. Primeiro da União Soviética, que é a economia planificada. Quando a gente fala de economia planificada, é só se lembrar de fato de um plano, certo? Ou seja, o Estado, ele, através de planos quinquenais, que são planos que acontecem de 5 anos, ele administra a economia. Então, a economia planificada, ela recebe esse nome porque é um modelo econômico onde o Estado ele consegue gerir todas as variáveis econômicas daquele país. Né? E isso é caso na União Soviética. Né? Depois da Revolução Russa de 17 e da formação da União Soviética, nós vamos ter uma administração muito forte do Estado. Né? O Estado, o Partido Comunista, né, da União Soviética, ele vai administrar com mãos de ferro. Né? O Estado, através de taxas, normas e leis, ele controla preços, níveis de produção, até mesmo o tipo de cultura, certo? Por exemplo, no começo da União Soviética, os planos quinquenais, eles levaram a União Soviética a uma superprodução de aço. Né? Então, de fato, a União Soviética produziu muito aço, mas faltou outros bens de consumo. Então, é basicamente isso. Na economia planificada, o Estado ele detém as riquezas, as empresas, que serão, no caso, empresas estatais, e o principal objetivo desse modelo econômico é justamente o desenvolvimento sustentável e a distribuição de renda. Já na economia de mercado, agora estou falando da economia dos Estados Unidos, é só a gente se lembrar de mercado. O que é que mais rege o mercado? Dinheiro, capital, preço, valor. Na economia de mercado, nós vamos ter o capital, né, daí vem o nome capitalismo, como a principal variável. E aí vem as variáveis do mercado. Né? Na economia de mercado existe o Estado, mas esse na verdade, ele tem uma participação mínima. Daí a gente tem aquela expressão Estado mínimo, que é um Estado que existe só para gerir aquilo que é realmente necessário, que o mercado não pode gerir bem. Por exemplo, né, uma saúde, uma educação, que o mercado ele só vai dar para quem tem dinheiro, o Estado está lá para garantir. Né? São as famosas garantias. Né? E existem leis também. Mas, diferente da economia planificada, que o Estado tem a obrigação de controlar preço, salário, valor, produção, cultura, na economia de mercado, o mercado vai gerir isso. Como? Através da oferta e da procura. Então, o que é a oferta e procura? É aquilo que o mercado tem e aquilo que a sociedade, ou melhor dizendo, os consumidores querem. Certo? É o que as pessoas querem, o que o mercado tem de disposição. Obviamente, quanto maior for a oferta, menor será o preço. E quanto maior for a procura, maior será o preço. Certo? Basicamente é isso. Eu falei aqui de uma maneira bem teórica. Eu não falei de uma maneira ligando os fatos mesmo. Mas os dois modelos econômicos apresentaram a curto prazo resultados bem significativos, mas a longo prazo, né, muitos deles acabaram em desastres. Né? O exemplo disso foi a crise de 29, né, da grande superprodução, o consumo não acompanhou a superprodução e teve uma queda na Bolsa de Valores. E a situação soviética, onde os cidadãos eram impulsionados a trabalhos compulsórios e às vezes faltava de tudo, desde a liberdade até bem de consumo. Existe um terceiro fator econômico, um terceiro modelo econômico, que é o de economia mista. Economias mistas, melhor dizendo. Que esse pega os pontos positivos ou os pontos que mais funcionam dos dois modelos e colocam em prática. Certo? Espero que tenham entendido.